Olá a todos os queridos do canal. É uma alegria enorme reencontrar vocês no episódio de hoje. Com certeza, ainda se lembram de que a pequena família de Alex e Tuna já passou por dias cheios de tempestades. Momentos que pareciam de paz e felicidade foram rapidamente destruídos por uma tragédia terrível. Quando a ex-sogra de Tuna sequestrou o pequeno Henry. Naquele instante, a dor foi como uma facada direta no coração. O choro sufocado de Tuna, o desespero e a aflição de Alex. Tudo isso fez muitos de nós prenderem a respiração só de relembrar. Alex correu sem parar, arriscando tudo para encontrar o filho enquanto Tuna apenas se ajoelhava, implorando por um milagre. E de fato o milagre aconteceu. Henry voltou para casa. Mas será que essa segurança basta para curar as feridas no coração do casal? A grande pergunta continua sem resposta. Será que Alex e Tuna conseguirão perdoar quem trouxe tanta dor? Ou deixarão que a raiva consuma tudo, fechando seus corações apenas para proteger Henry perdoar? Parece simples, mas diante de uma dor tão profunda, torna-se uma escolha cruel e difícil. No entanto, o perdão também pode abrir outro caminho, o da cura, o de um futuro em que Henry cresça cercado de amor em vez de ódio. E no episódio de hoje, vamos testemunhar a decisão de vida ou morte de Alex e Tuna. Viver cada dia consumidos pelo rancor, ou escolher o perdão para libertar a si mesmos. Será que terão coragem de deixar o passado sombrio para trás e caminhar em direção à luz? Ou ficarão presos para sempre no ciclo do ódio? Preparem-se, porque o que está para acontecer certamente vai acelerar cada batida do seu coração, tirar o fôlego e deixar uma lição inesquecível sobre amor, empatia e o verdadeiro valor da família. O portão de madeira rangia suavemente quando o carro de Alex parou, devagar no pátio familiar da fazenda. Depois de tantos dias de tempestades, ele finalmente conseguiu levar Tuna e o pequeno Henry de volta em segurança. Sob a luz dourada do entardecer, a imagem de Tuna carregando o filho e entrando em casa parecia uma cena terna de filme. Henry sorria sem parar e aquele sorriso inocente parecia apagar todas as dores do passado. Alex ficou imóvel, deixando a emoção transbordar, pensando consigo mesmo, todo o sacrifício, todas as dificuldades valeram a pena por este momento. Mas ao voltar para a sua própria casa, Alex sentiu algo estranho, ao mesmo tempo familiar e distante. A pesada porta de madeira se abriu e diante dele estava sua mãe, ainda sentada no velho sofá, olhando para a televisão, mas na verdade apenas esperando o momento em que o filho voltasse. Ao ouvir os passos, ela levantou o olhar. Seus olhos brilharam por um instante, misturando alívio e a preocupação acumulada por tanto tempo. "Alex, você voltou", disse ela com a voz trêmula, mas calorosa. Ele assentiu e se aproximou. A mão da mãe fez um gesto suave, chamando-o para sentar ao lado. No rosto envelhecido dela, a preocupação era evidente, como se todos aqueles dias tivessem sido sem descanso. A pergunta saiu de imediato. "E Tuna e Henry? Estão bem?" Esses dias eu não conseguia parar de pensar, com medo de que algo ruim tivesse acontecido. Alex suspirou, mas foi um suspiro de alívio. Ele contou tudo desde o momento em que a ex-sogra de Tuna apareceu de surpresa, o terror de ver Henry sendo levado até a felicidade indescritível, quando mãe e filho voltaram em segurança. Sua voz se tornava mais grave ao falar das partes dolorosas, mas suavizava quando chegava ao reencontro. Por fim, ele sorriu. "Está tudo bem agora, mãe?" "Eu trouxe Tuna e Henry de volta para a fazenda em segurança. Prometo que nunca mais vou deixar que algo assim aconteça com eles." Os ombros da mãe tremeram levemente e ela soltou um suspiro profundo. Colocou a mão sobre a do filho, os olhos marejados, cheios de carinho. "Então eu posso ficar tranquila. Tenho tanta saudade do Henry e também da Tuna. Quando tiver tempo, traga os dois aqui. Esta casa já faz tempo que não tem a alegria de uma criança. Quero muito vê-los novamente." Alex concordou com um sorriso sereno que apagava todas as angústias.
Ele sabia que o amor da mãe pela sua família era sincero e isso aquecia seu coração. Depois da conversa, Alex subiu ao escritório. Na mesa ainda havia pilhas de planos e papéis espalhados. Ao passar os olhos pelas páginas, as lembranças da madeireira voltaram. O trabalho ainda estava ali, contratos pendentes, lotes a serem concluídos e os funcionários esperando pela sua orientação, sem perder tempo. Alex vestiu o casaco, entrou no carro e seguiu para a madeireira. O cenário familiar surgiu diante dele, os blocos de madeira empilhados, o cheiro resinoso, o barulho das serras e martelos, misturando-se como uma sinfonia do trabalho. Logo, encontrou o assistente de confiança, aquele que o tinha acompanhado em tantos momentos difíceis. Assim que o viu, o homem se aproximou respeitosamente e começou a relatar. Com firmeza descreveu cada detalhe do andamento do trabalho nos dias em que Alex esteve ausente, os lotes de exportação entregues no prazo, os problemas resolvidos de forma eficiente. Alex ouviu com atenção, satisfeito, e assentiu com um olhar de aprovação. Ele deu um leve tapinha no ombro do assistente. Você fez um ótimo trabalho. Obrigado por cuidar de tudo por mim. O assistente sorriu e em seus olhos se via o orgulho. Para ele, a confiança de Alex era a maior recompensa. Quando os últimos assuntos foram resolvidos, o sol já se transformava em tons de dourado e laranja, antes de se perder na noite roxa. Alex saiu sentindo a brisa da tarde trazer uma paz rara. Entrou no carro e partiu com a mente cheia apenas da imagem de Tuna e do riso alegre do pequeno Henry. A estrada familiar se abriu diante dele. Para Alex, o destino não era apenas a fazenda, mas o verdadeiro lar, o lugar que ele estava decidido a proteger até o fim, com todas as suas forças e com todo o seu coração. O carro de Alex parou devagar diante do velho portão de madeira e quando o motor se desligou, o pátio mergulhou em silêncio. Ele desceu carregando uma cesta cheia de ingredientes frescos, preparados desde cedo. Dentro de si, Alex tinha apenas um desejo: cozinhar para tu, não um jantar acolhedor, como um pequeno presente, para compensar todos os dias de preocupação e dor que ela havia suportado. A dobradiça da porta rangeu suavemente quando ele entrou. A cena familiar surgiu diante dele. Tuna, com sua silhueta delicada, mas cheia de vida, estava ocupada na cozinha. Suas mãos ágeis lavavam legumes, cortavam verduras e a luz amarela iluminava seu rosto suave, tornando-o ainda mais radiante. Alex ficou parado por um instante, tomado por um carinho indescritível. Aproximou-se e falou com sua voz calorosa. Tuna! Ela se virou assustada. Mas ao encontrar o olhar dele, seus olhos brilharam e um sorriso floresceu em seus lábios, tão natural quanto uma flor que se abre após a chuva. Esse olhar e esse sorriso fizeram todo o cansaço de Alex desaparecer. Ele levantou a cesta e sorriu. Hoje eu vou cozinhar. Já preparei tudo. Quero fazer para você um jantar bem gostoso. Tuna ficou surpresa por um momento, depois assentiu suavemente. Nos olhos dela, a confiança e o calor surgiram como uma pequena chama. Tá bem, eu vou esperar. Antes de ir para a cozinha, Alex entrou no quarto onde Henry dormia. O menino estava deitado no berço novo, os lábios rosados, se curvando num leve sorriso. Em sonho, a respiração calma, tornando o ambiente mais sereno. Alex se inclinou, ajeitou delicadamente o cobertor do filho e sentiu o coração se encher de uma felicidade doce. Ao voltar, ele arregaçou as mangas e começou a cozinhar. Tuna não se afastou dele em nenhum momento. Ajudava nas pequenas tarefas, lavava legumes, arrumava a mesa ou simplesmente ficava por perto, sorrindo em silêncio, compartilhando aquele instante simples. Na cozinha iluminada pela luz amarela, as sombras dos dois se misturavam. O som das facas da panela fervendo se juntava às risadas suaves. Às vezes Alex cortava os legumes grossos demais e Tuna ria, brincando com ele. Outras vezes era ela quem deixava cair uma colher e Alex rapidamente a apanhava. Cada detalhe pequeno se transformava em felicidade plena. Pouco depois, o aroma dos pratos tomou conta do ambiente.
Sobre a mesa de madeira, um jantar completo, estava servido peixe cozido, bem temperado, uma tigela de sopa quente, soltando vapor, e legumes verdes brilhando no prato. Alex. E tu? Na sentaram-se frente a frente, sob a luz suave. Cada garfada, cada riso carregava o calor do amor e da união. Não era apenas uma refeição, mas a prova de que um lar, mesmo depois da tempestade, pode reencontrar a paz. Lá fora, a noite caía. O vento passava leve pelas árvores e o som dos insetos parecia uma trilha sonora para o jantar. Dentro de casa, as risadas de Tuna e a voz profunda de Alex se misturavam à luz amena, criando uma atmosfera tão aconchegante que parecia que o mundo inteiro tinha parado para dar espaço àquele instante de felicidade. Uma noite simples, mas destinada a se tornar uma lembrança inesquecível no coração dos dois. Porque foi quando perceberam que a verdadeira felicidade não está longe, mas justamente nesses momentos de estarem juntos. O jantar acolhedor terminou em meio a risadas e olhares cheios de carinho. Quando o último prato foi recolhido, Alex e Tuna arrumaram a mesa juntos. Enquanto organizavam tudo, conversavam tranquilamente, como se todo o peso dos dias sombrios tivesse se dissipado, restando apenas a paz em cada instante dentro daquela pequena cozinha. Quando terminaram, os dois foram para o quintal. Lá fora, pequenas luzes penduradas no beiral iluminavam a mesa de bambu, testemunha de tantas alegrias e tristezas do casal. A brisa fresca da noite passava suavemente pelas árvores, trazendo consigo o aroma leve da terra após um longo dia. Alex puxou uma cadeira e convidou Tuna a sentar-se ao seu lado. A luz amarelada iluminava o rosto dela tão suave que ele não queria parar de olhar. Segurando sua mão delicada, falou com uma voz firme e sincera. Tuna, acho que talvez devêssemos perdoar a sua mãe. Sei que o que ela fez te machucou, mas acredito que no fundo ainda existe amor por Henry dentro dela. Afinal, Henry é sangue do sangue dela, o neto que ela tanto deseja ter por perto e cuidar. Na permaneceu em silêncio. Seus olhos refletiam lembranças antigas. Em sua mente, a imagem daquela mulher voltava, a mesma que um dia a tirou do orfanato, lhe deu um lar e um nome. Apesar das mágoas que surgiram depois, ela nunca esqueceu os dias em que foi acolhida. Ela assentiu levemente e, com a voz trêmula, mas sincera, respondeu: Você tem razão. Eu também sei que ela realmente ama Henry. Talvez pela imensa vontade de ser mãe e avó, ela tenha agido errado. Mas eu não quero carregar ódio dentro de mim. Acho que deveríamos pedir para que a pena dela seja reduzida. Afinal, ela já foi minha mãe, já foi o meu apoio quando eu não tinha nada. A voz de nem embargou. Ela se virou e apoiou a cabeça no ombro de Alex. Nos braços firmes e calorosos dele, todas as feridas pareciam se dissolver. O batimento constante de seu coração era como um porto seguro depois da tempestade. Alex sorriu e apertou a mão dela com mais força. Naquele momento, ambos entenderam perdoar não significa apagar os erros, mas abrir um novo caminho, onde o coração encontra leveza e a família pode seguir em frente. Sob as luzes cintilantes e o céu estrelado, eles se sentaram lado a lado, ouvindo a respiração se misturar ao compasso dos corações. Na fechou os olhos, sentindo uma felicidade indescritível encher o peito. Ao seu lado estava o homem que prometera protegê-la e caminhar com ela em todas as dificuldades. E naquele instante, a paz parecia gravada para sempre em sua memória, tornando-se o alicerce de todos os dias que ainda estavam por vir. Nơi mà tiếng cười sẽ thơ vang mãi buổi chiều, nơi mà anh em không chỉ nhẹ soi sáng mà để sân những trái tim từng chịu nỗi quãng dài, nơi mà một người mẹ đơn thân từng đánh mất niềm tin tìm lại được cảm giác gia đình. Thứ mà cô tưởng chừng đã vĩnh viễn không bao giờ con đường. Còn về phía Kiều Everett, người đàn ông quyền lực luôn lạnh lùng và kiểm soát mọi thứ trong tay, từ đây lại rơi vào tình trạng
và bất lực em thấy từ ngày tự na biến mất anh là vô hồn. Những đêm trắng chiếm lên những cuộc gọi không hồi đáp. Những lần đó lặng lẽ đứng hàng giờ trước cánh cổng căn hộ cũ. Alex vẫn không thể chấp nhận được việc cô đã rời đi và theo cả đứa con bé nhỏ. Anh không ngừng tìm kiếm dù vẫn công sẽ không mình được mình chỉ rồi đặt. Nhưng Alex vẫn sắp xếp thời gian để tìm mẹ con cô. Anh tự người dọn khắp nơi tìm tụi bé. Anh không biết liệu Alex sẽ là liệu Alex sẽ phản ứng thế nào khi biết rằng là có ai đang tìm kiếm cái nâu đang sống ở mái nhà của Adam, một người đối tác cũ. Nhận ra tình đã làm ăn và nghiêm sữa anh sẽ chọn điều gì. Và còn Adam người lặng lẽ vun đắp chút một có sẵn sàng một tay khi biết được là có khứ chưa khép lại của mình.